Olá, vamos falar sobre o biozosterismo. Bom, para falarmos do biozosterismo, é necessário revisar alguns assuntos da química farmacêutica. Mas, afinal de contas, o que é a química farmacêutica? A química farmacêutica é uma ciência baseada na química, envolvendo aspectos das ciências biológicas, médica e farmacêutica, cuja missão é o planejamento, descoberta, invenção, identificação e preparação de compostos biologicamente ativos, ou seja, os protótipos. A química farmacêutica vai englobar um leque de disciplinas com o intuito de desenvolver novas estruturas. Alguns conceitos são bem importantes quando se fala de química farmacêutica. Um deles é o grupo farmacofórico. Mas o que vem ser isso? Quando desenvolvemos uma molécula, pensando em uma atividade farmacológica, existe uma parte da molécula que é aquela responsável pela atividade. Pode-se mexer em toda a estrutura da molécula, mas não se pode mexer no grupo farmacofórico, porque é ele o responsável pela ligação com o receptor. Uma analogia seria o sistema chave e fechadura. A fechadura é o receptor e a chave é a molécula. Quando você vai fazer um análogo naquela chave, tem um dos dentinhos que não se pode alterar, pois não abrirá a porta. A mesma coisa acontece com o grupo farmacofórico. Podemos alterar toda a estrutura da molécula, mas tem uma parte que não se pode alterar, porque não irá se ligar ao receptor. E se ligar, não irá desenvolver uma resposta esperada. Um dos modelos mais utilizados hoje em dia é a modificação molecular. No que consiste a modificação molecular? Consiste em criar uma molécula em que se conheça bem a atividade biológica. A molécula está bem definida e sabe-se que ela não é tóxica. E dessa molécula, usa-se ela como um protótipo. Ela vai ser a molécula inicial e dela partirá várias outras com o intuito de mexer em vários aspectos dentro da molécula, como, por exemplo, melhora a estabilidade, distribuição, solubilidade, coeficiente de partição, pH, biodisponibilidade, características enzimáticas, absorção e entre outras. Tudo que sai do protótipo é chamado de análogo. Geralmente, as modificações feitas são na biodisponibilidade. Um dos exemplos de modificação molecular é o biozosterismo. Mas no que consiste o biozosterismo? O biozosterismo é o resultado da aplicação de princípios do isosterismo desenvolvido por Langmuir em 1919, pesquisador que estudava o comportamento químico e a reatividade de determinadas substâncias que possuíam átomos com o mesmo número de elétrons de valência, isto é, átomos isoeletrônicos. Langmuir, que disse que isosterismos são moléculas ou íons com número e arranjos idênticos de elétrons e que podem mudar as propriedades físico-químicas, como, por exemplo, se colocar nitrogênio ou monóxido de carbono, aparentemente não se muda muito a estrutura química. Consegue-se trocar as duas na molécula porque o número de elétrons permanece apesar de serem semelhantes. A ligação não é muito alterada, mas a farmacocinética sim. Pode-se chamá-los de isósteros, aqueles que foram trocados. Para a utilização desta estratégia de modificação molecular, é necessário dar regras do hidreto, uma regra empírica formulada por Green em 1925, que estabelecia que a adição de um átomo de hidrogênio com um par de elétrons, o hidreto, a um átomo fornece um pseudoátomo, que apresenta as mesmas propriedades físicas daqueles presentes na coluna posterior da tabela periódica do átomo inicial. Wellermeyer, em 1932, ampliou o conceito de isosterismo, dizendo que são átomos, íons ou moléculas que contêm idênticas camadas periféricas de elétrons. Resumindo, são átomos que não são muito diferentes em massa e tamanho. Posteriormente, veio Friedman e introduziu o termo biozosterismo em 1951. Para ele, os biozósteros são moléculas que se encaixam na definição de isósteros e que possuem o mesmo tipo de atividade biológica. Em seguida, Berger, em 1970, classifica e subdivide os biozósteros em clássico e não clássico. O bioisosterismo clássico
são aqueles que seguem a regra do hidreto de Green e a definição de Erlenmeyer. Vão apresentar aproximadamente a mesma característica de tamanhos e configuração eletrônica na camada externa. Temos átomos e grupos monovalentes. Ademina e hipoxantina. Aqui foi utilizada uma técnica de bioisosterismo, trocando radicais que são monovalentes e trocou-se a amina pela hidroxila. Quimicamente, em termos de espaço ou tamanho da molécula, não tem alteração, mas com certeza existe alguma alteração, principalmente nas características de acidez e basicidade. A hidroxila confere um pouco mais de polaridade do que o grupo amina. Átomos e grupos divalentes. Procaína e procainamida, o oxigênio, que é divalente, foi trocado pela amina secundária, mudando a característica da molécula, criando uma amida. Átomos e grupos trivalentes. Benzeno e piridina. Houve a troca de um carbono por um nitrogênio. Átomos e grupos tetravalentes. Temos a estrutura da acetilcolina, que pode ser modificada no nitrogênio por fósforo ou carbono. Equivalentes anelares. São estruturas que formam anéis. Temos uma estrutura com o enxofre, trocando o enxofre pelo oxigênio. Lógico que tudo na química tem sua exceção. Aí, eles perceberam que alguns compostos eram trocados até naturalmente e que não seguiam essa característica específica. Aí, entra o outro tipo de bioisosterismo, o não clássico. Esses são aqueles em que o arranjo esférico e a configuração eletrônica são similares às do composto protótipo. Eles não seguem exatamente as regras do hidreto e a definição de Erlenmeyer. Não apresentam o mesmo número de átomos e as mesmas características estéricas e eletrônicas dos isósteros clássicos, mas produzem atividade biológica similares. Quando eles estavam fazendo as trocas, percebeu-se que tinham alguns grupos que não seguiam a tendência clássica, mas que mantinham a atividade biológica. Alguns exemplos de bioisosterismo não clássico são halogênio, monóxido de carbono e dióxido de enxofre e ácido carboxílico. Obrigado!